gente olhando assim parece a mesma coisa, mas para Portugal não é. A atribuição, ela é para os netos e para os filhos de portugueses. É a originária. E a diferença é qual? É a que retroage a data do seu nascimento. Então você adquire a nacionalidade através do seu pai ou através dos seus avós, e essa nacionalidade, a data dela, a data do seu nascimento. A aquisição é a derivada, né? Que é a que produz efeito a partir do momento que é concedida a sua nacionalidade. Então, pelo casamento, pela união estável, existem outras formas também, mas hoje a gente vai falar mais dessas. Falando por cima assim, parece uma coisa banal, digamos, simples, né? Mas é só um jogo de palavras. Aquisição, atribuição e aquisição parece a mesma coisa, mas não é. A atribuição, né, é da forma originária, digamos, retroage a data do seu nascimento, que são os casos dos filhos e dos netos de portugueses. Então, a partir do momento que você, né, sai a sua certidão de nascimento, ela sai com a data do seu nascimento no Brasil, né, da data do nascimento. E já a aquisição produz efeitos a partir do momento em que seja lavrado o registro de aquisição da nacionalidade. No caso do casamento e união estável. Então, sim. Deixa eu falar, filhos e netos. Eu vi alguma coisa sobre bisnetos. Ah, sim. Vamos passar por isso. O bisneto, a depender do caso, ele vai ser um filho, que aí a gente explica lá, tem um slide só para bisneto, ou ele vai ser um neto. Mas você vai chegar lá, o senhor vai entender direitinho. Para quem é filho de português, né? Para ele ter direito, ele tem que ser filho de pai ou de mãe, ou de ambos, que tenha nascido em Portugal ou que tenha adquirido como filho, né? E essa atribuição é de forma originária, né? Essa atribuição de forma originária é importante sempre frisar que é aquela que permite a gente passar aos nossos descendentes. Então, quem adquire de forma originária, posso passar para os meus filhos, aos meus netos, tá? Existem duas formas. Na verdade, estou colocando casos práticos que chegam e a gente explana. Existe a possibilidade de você adquirir diretamente dos seus avós, ou porque o seu pai ou a sua mãe, o filho do português, não queira adquirir, hoje é permitido pular essa geração viva, ou simplesmente porque ele é falecido, né? Quando a gente pula uma geração simplesmente porque ela não quer adquirir o filho do português ou porque ela é falecida, obrigatoriamente a gente precisa comprovar um vínculo com Portugal. E aí esses vínculos, num outro slide, a gente também vai passar quais exemplos de vínculo, tá? E a possibilidade, quando o filho do português ainda é vivo, se ele puder adquirir, se ele quiser adquirir, a possibilidade fica ideal para todo mundo, porque ninguém precisa comprovar o vínculo, todo mundo adquire como filho, né? Houve uma alteração recente, em 2017, que alterou a lei de nacionalidade portuguesa. Antes, essa lei, o neto poderia adquirir sem a necessidade de comprovar o vínculo. Só que era a forma de aquisição. Ou seja, ele não conseguia passar para os filhos, né? Porque a única forma que consegue passar é através da atribuição. Então, a lei alterou, né, permitindo que os netos que adquirem desta forma aqui, com o pai falecido, pai ou mãe falecido, direto como neto, ele consegue passar para os filhos, porque a data retroage a data do nascimento. Então, ele consegue passar para os filhos menores ou maiores, enfim, qualquer filho. Porém, trouxe a necessidade de comprovação de laços efetivos com a comunidade portuguesa. Eu acho que está aqui, eu acho que a maioria do questionamento, de todo mundo, a maior dúvida de todo mundo que trata de nacionalidade. Bisneto pode, não? É o próximo slide. É o próximo slide. Inclusive, vamos já. Ficou claro, gente, isso aqui para, né? Então, se seu pai ou mãe, né, o neto de português está vivo, é mais fácil adquirir direto, primeiro do pai e da mãe. Tá.
legislação, na lei, eles trouxeram um mecanismo para quem adquiriu a nacionalidade como neto na legislação anterior, né? As pessoas que adquiriram anteriormente adquiriam de forma derivada, e aqui ela adquiriu e não consegue passar para ninguém, a não ser um filho que tenha nascido depois da sua naturalização, né? Então eles trouxeram um mecanismo de a gente converter aquela naturalização derivada para a originária, que é a que permite passar para os seus ascendentes. E é simplesmente isso, converte a sua naturalização derivada para a originária, para a atribuição. Tá? Os casos que, né, a pessoa adquiriu como neto antes da alteração de 2017. Consegue passar para o filho? Consegue, mas precisa fazer a convolução, né, a conversão da nacionalidade, né, derivada para originária. E aí consegue passar. A regra, bisneto de português, todo mundo fala, mas bisneto pode? Direto? Não. Regra geral, até tataraneto poderia, mas a regra é o seguinte: não pode pular 2 gerações. Não pode pular 2 gerações. Ou seja, se os avós e os pais forem falecidos, não há o direito. Bisneto pode? Pode. Tataraneto pode, desde que não pule 2 gerações. Deixa eu colocar um caso prático. Isso mesmo. Vamos supor que o meu bisavô é português, tá? Aí, bisavô paterno. Então, o meu pai ainda é vivo. Só que a minha avó ali, a filha do português, é falecida. Existe ainda a possibilidade de eu adquirir. Como é que eu faço? Adquiro algo do meu pai como neto, só que ele precisa comprovar um vínculo, como o slide anterior, e depois que ele adquiriu como neto, eu adquiro através do meu pai como filho. E a outra possibilidade para o bisneto adquirir é desde que os ascendentes todos estejam vivos. Então, não necessariamente o português. O português está aqui, a minha avó ainda está viva, o meu pai ainda está vivo, todo mundo adquire como filho, pegando a mim. Isso. Agora, o bisneto direto, não existe a possibilidade. Só se alguém estiver... Tem que ter alguém vivo. Assim. Os 3 casos. São pelo casamento e pela união estável. Requisito principal, ter 3 anos de casamento ou união, tá? Se for um casamento, esse casamento ele tem que estar transcrito em Portugal. A transcrição é um averbamento que é feito na certidão de nascimento de um português, lá em Portugal, tá? E se for pela união estável, precisa ser o reconhecimento aqui no Brasil e homologar esse reconhecimento lá também, através de uma homologação de sentença estrangeira. Tá? Também precisa comprovar os vínculos. Tá? Eu tenho até uma pessoa aqui que ontem me questionou uma questão de ter um casamento há mais de 5 anos, se eles já não entendem como um vínculo, né? O que acontece? Eles em tese, deveriam entender, porque a legislação diz que pressupõe que é presumido. Só que, como a gente trabalha com isso há muito tempo, a gente observa que eles sempre exigem a questão do vínculo, né? Outra coisa que ajuda muito, além dos 5 anos do casamento, ter filhos desse relacionamento que já tenham adquirido a nacionalidade portuguesa também. Mas isso são todos entendimentos do conservador. E fica um entendimento discricionário. E aí existe também a possibilidade exclusiva para as mulheres que tenham se casado com algum cidadão português. E esse cidadão ele tem que ser de forma originária, tenha adquirido através dos pais ou por ter nascido em Portugal, né? Então, se eles se casaram antes do dia 3 de outubro de 1981, a mulher tem o direito adquirido. Não precisa comprovar esse vínculo. Aqui o tema mais, digamos, mais polêmico é a necessidade da comprovação do vínculo. Aqui a legislação trouxe alguns exemplos. Aquele decreto-lei 3 de julho de 2017.
2017, né, de 71 de 2017, que trouxe essas formas de comprovação de vínculo, né? Então, assim, além de, né, o caso do neto de português, o caso do casamento, que precisa comprovar o vínculo, essas são alguns dos requisitos. A legislação trouxe algumas exemplos de que pode ser a comprovação do vínculo. Umas não geram dúvidas para Portugal, que é a residência legal em Portugal por mais de 5 anos, registrado, ter sido registrado nas finanças. Depois eu vou ler o que não gera dúvida para Portugal. Esses casos vão ser analisados pelo Ministério da Justiça em Portugal. A conservatória que vai receber e o Ministério que vai... Então essas são os requisitos, as formas de comprovação de vínculo. Residência legal em território português, viagens frequentes a Portugal, a propriedade em seu nome há mais de 3 anos ou contratos de arrendamento celebrado há mais de 3 anos, relativo a imóveis situados em Portugal, a residência ou ligação a uma comunidade histórica portuguesa no estrangeiro, a participação regular ao longo dos 5 anos, a data do pedido na vida cultural da comunidade portuguesa do país onde resida, nomeadamente nas atividades das associações culturais e recreativas portuguesas dessas comunidades. Associações no Brasil, neste caso, né? Digamos aqui pra gente. Gente, o que será considerado vínculo ou não, o que a conservatória vai entender, isso é um tema muito mais delicado. Então... Aqui tem um ponto, por exemplo, as câmaras portuguesas, tá? O Brasil tem cerca de 15 câmaras portuguesas em vários estados, nomeadamente aqui no São Paulo, no Horizonte. Então, a participação ativa das câmaras de Portugal e das câmaras é um dos fatores. É um dos fatores. Mas é um dos que é analisado com mais rigor, né? A residência é mais fácil, por exemplo. Isso. Aí a busca da certidão. O documento principal, não adianta a gente ter vínculo, né, ser filho de português, ser neto, bisneto, mas a gente não ter a certidão de nascimento do português. Por mais que numa certidão inteira teor, na nossa certidão conste que o meu avô é português, nascido em Portugal, não é o suficiente. A gente precisa localizar a certidão de nascimento para colocar no processo, né? Para certidões de nascimento, para as pessoas que tenham nascido antes de 1911, é uma certidão de batismo, não existiam cartórios ainda em Portugal, né? Então a gente vai encontrar essa certidão no arquivo distrital. Então aí necessariamente a gente precisa da freguesia, do local de nascimento da pessoa, que equivale ao nosso bairro, né? E para as certidões após essa data, já existia um cartório de registro civil, e aí com o conselho a gente consegue localizar essa certidão.